convite antes ao doutor Inaldo Valões, que é professor de Direito, advogado, é militante também do PCB e não se fez de rogado em vir e comparecer à nossa luta. Hoje é mais um dia de luta, não é somente um debate, né? Hoje nós teremos outros eventos posteriores ao debate. Eu gostaria de convidar o camarada que é ligado ao sindicato, que é um dos líderes do sindicato, que é o Inaldo, que compor aqui a mesa, e o doutor Inaldo Valões para se fazer presente e iniciar o debate. Não tem aplauso, Bom, então, primeiro é uma satisfação estar aqui com vocês num momento desse tão importante para a realidade política de Arapiraca, né? Porque não é meramente um movimento sindical, um movimento reivindicativo, mas um movimento que toca em questões que às vezes não, eu falo que o tempo todo são negligenciadas, que é a questão de como é que funciona a administração pública, quais são os interesses dela, qual é o papel do professor numa cidade, na dinâmica da cidade, qual é o papel da educação no futuro. Ou seja, então são discussões que, mesmo que inicialmente a greve tenha um cunho de reivindicação salarial, é inevitável que ela comece a fazer a sociedade refletir sobre isso. Até as críticas à greve acabam sendo positivas, porque leva a sociedade a fazer um debate sobre educação, debate sobre o papel do professor, papel sobre o que é que o gestor deve fazer ou não deve. Então parece que a sociedade fica no marasmo durante muito tempo, e quando acontecem situações desse tipo, essas provocações, essas discussões acontecem. Então assim, não há como negar o saldo positivo que essas mobilizações estão tendo, fazendo gestores se posicionarem, que muitas vezes ficam lá nos seus gabinetes presos, sem não falar com ninguém, sem dar declaração. Tanto é que a Arapiraca mostrou que não estava nem acostumada com isso, mas também mostrou que é capaz de entender o que está acontecendo, é capaz de se posicionar. Basta vocês, todos sabem, o pessoal liga para a rádio, conversa, o pessoal está sendo forçado a tomar opinião. E uma greve ela tem essa capacidade de fazer as pessoas tomarem opinião. Então, naquele momento que ninguém conversa, ninguém dialoga, ninguém debate nada, quando acontece um ato desse tipo, a discussão, o debate, aflora de uma maneira. Então, e vocês são os principais agentes disso. Olha, o posicionamento que vocês têm em relação à greve, as declarações que vocês dão, tudo isso tem um peso importantíssimo na sociedade de Arapiraca hoje. É só acorda de manhã querendo saber, e aí, o que é que os professores estão fazendo, o que é que eles vão pensar, o que é que eles vão dizer, qual a situação agora. Então, ou seja, vocês estão no meio, vocês estão, que a gente costuma chamar na política, né, vocês estão pautando a sociedade de Arapiraca hoje. Os temas que a Arapiraca está discutindo são os temas que vocês apresentam. Então vocês estão numa posição agora de protagonista da realidade social arapiraquense. Então é bom a gente estar ciente disso, que isso demonstra grandes poderes que nós temos nesse momento, mas também grandes responsabilidades. A gente precisa tomar cuidado com o que vai fazer, sabendo agora que nós não somos mais só nós, ou seja, a sociedade arapiraquense tem expectativa no que vai acontecer com essa greve. Outras categorias estão de olho nisso, inclusive na questão jurídica, veja, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, especificamente sobre ela. Mas lembrando que não é só a questão jurídica, o movimento de vocês tem cunho sim político. Não sei por que o pessoal coloca isso como negativo. Ora, eu não entendo como a greve, para falar greve é político. Tem que ser político mesmo. Veja, o que é político? Eu vou fazer até uma discussão sobre isso, discutir agora. O que não é político é idiota. Na visão grega é isso. O que é político? O político
é o cara que se preocupa com a coletividade, é o cara que se preocupa com a polis, com o coletivo. Então, se vocês nesse momento são uma greve por isso, significa que vocês são uma greve que extrapola a ide, o ser de vocês. O que é o idiota? O idiota é justamente o contrário do político. O idiota é o que se fecha em si. Idiota, que se fechou em si mesmo. Uma greve, o que seria uma greve idiota? Que é a greve que a pessoa só está pensando em si mesmo. No dinheiro. No dinheiro, na situação como está. E vocês não estão preocupados com isso. Se vocês extrapolam isso, justamente, é positivo. É uma greve que ao mesmo tempo se preocupa com a situação das crianças, se preocupa com a situação do país, se preocupa com a situação de Arapiraca, com o gestor. Vocês dão indicativos para eu não sei fazer juízo de valor sobre isso, mas se a gestão de Arapiraca hoje for capaz de assimilar isso, de ouvir, vocês são agentes que demonstram, principalmente demonstram numa área específica, mas que pode ser levado para o resto da sociedade. Vocês demonstram o que está acontecendo na cidade, demonstram os problemas que acontecem no dia a dia de vocês e que a gestão deveria, inclusive, tomar isso como uma dica, sei lá, conselhos e se adequar a ouvir vocês. Caramba, vocês demonstrando esse cunho, inclusive político, que eu vou ressaltar que aqui a gente está dando um conceito político positivo. Vocês não se deixem levar por essa ideia de que não é político. É claro que é político no melhor sentido da coisa. Um político se preocupa com mais do que com si mesmo. Até porque, caramba, não é fácil greve. Já participei de muitas greves, sei o que é difícil. Ninguém está só pensando em não trabalhar, essas coisas todas. Até porque você sabe, quando você vai para a greve, você fica exposto a comentários maldosos, insinuações. Ninguém quer passar por isso. Não vale a pena você estar em casa a esse custo, se o seu interesse fosse só esse. Mas, como o interesse não é só esse, está na luta, está avançando na luta, está discutindo isso assim, na verdade é porque o professor tem essa tradição mesmo, né? De tocar em temas polêmicos, de ser capaz de pensar, de ser um protagonista. Como ele é protagonista na sala de aula, ele meio que acaba sendo treinado para esse protagonismo fora da sala de aula também. Recebe crítica o tempo todo, trabalha muitas vezes com pessoas que não estão tão interessadas nas mesmas coisas, etc. Bom, depois dessa exposição inicial, eu ia procurar não me alongar muito, porque o mais importante é ouvir vocês, a gente dialogar aqui, a gente conversar. Mais importante do que vir aqui e dar um direcionamento para vocês, até porque eu não acredito que seja esse o papel, porque eu trabalho com a ideia desde quando era estudante ainda na Universidade Estadual de Alagoas, com a ideia do papel do direito, do jurídico na sociedade. A ideia que tem o direito, ele não quem vai dizer assim, ele não existe a priori. Não existe um direito pronto e nós vamos nos adequar a ele, como está. O direito é uma construção. O que é direito e o que não é direito, você só sabe ao final do processo. Imagine que na sociedade eu posso ter uma interpretação do que é direito e outra pessoa ter outra interpretação de direito. Isso vai ser resolvido no âmbito de um processo. Então, no final desse processo que eu vou saber que o Estado, o juiz, vai dizer o que é o direito. Mas nesse âmbito do diálogo entre as partes, é daí que vai surgir o direito. Então imagine, não tem nada a priori. O direito é uma construção social, inclusive motivada pela atuação das partes. Nesse momento, os professores acreditam ter um direito e os gestores acreditam ter outro. Quem que vai decidir isso? Bom, primeiro é o seguinte: todos são parte na construção do direito. Isso é importante que seja dito.
o direito não está decidido ainda. Nós vamos atuar, a gente precisa dialogar, a gente precisa mostrar as nossas razões e nossas razões ser superiores às razões da outra parte, aquela que está nesse momento negando o que a gente considera ser direito, fazendo o que o pessoal chama de resistir à nossa pretensão. O que nós temos agora os professores têm uma pretensão, apresentam suas razões e nesse momento essa razão, essas pretensões dos professores está sendo resistida pelo agente público, que poderia atender reivindicações, com razões que nesse momento todas as razões que eles apresentaram foram rebatidas, inclusive é o que consta no processo judicial. Todas as razões que foram pedidas pela administração, pelo gestor público, para a partir de uma decisão judicial acabar com a greve, todas elas foram rebatidas. Eu acho que eu passei o documento para algumas pessoas. Esse documento é público, é o documento do processo. Isso foi. Então, nesse momento, está declarado que a razão está com a gente, está com os professores. Eu não coloco assim com a gente porque eu sou professor também, viu, gente? Eu não sou da rede municipal, sou da rede estadual e das universidades particulares da cidade, mas eu estou envolvido com categoria. Inclusive, eu não acredito nessa história de direito neutro e tal, que o direito é construído. Então, é preciso que haja essa atuação das partes, cada um buscando construir as melhores razões para no final ser esse o direito. Bom, mas deixando claro então como é que eu vejo essa questão do direito. Então, como é que funciona o que a gente chama de assessoria jurídica? Bem, eu acredito que o assessor jurídico, ele não é o cara que vai chegar e vai dizer o que vai ser feito, como se o direito já estivesse pronto. Então ele chega lá em determinada atividade, aí diz para todo mundo o que é que deve fazer. Não é assim. O que é que deve fazer um assessor jurídico? Que é o que a gente discute isso na construção desse conceito, na construção dessa prática profissional até. Ele chega e precisa entender como funciona aquele grupo, as pretensões daquele grupo. Obrigado. As pretensões daquele grupo e ser alguém que vai dar uma opinião, mas é uma opinião entre as várias possíveis. As ações vocês vão discutir. O que é que vai ser feito? O que eu vou fazer aqui nesse momento, no sentido da assessoria jurídica, é só explicar o que aconteceu, o que é que está acontecendo, quais seriam os reflexos possíveis jurídicos para isso e a decisão de vocês. Vocês decidem o que vão fazer. Até porque, imagine, pode ser até meio forte falar esse tipo de coisa, agora imagine que atos que podem ser considerados ilegais em determinado momento são atos que mais à frente são considerados perfeitamente legais. Então, isso na história se verifica. Eu falei da Grécia, vou dar outro exemplo da Grécia. Sócrates foi condenado por pregar a filosofia, foi condenado à morte por possivelmente corromper a juventude. Então, o ato dele de fazer pensar, de instigar as pessoas a pensarem, foi considerado crime. E era crime naquela época. Mas o ato dele continuar fazendo isso, manter isso, e outras pessoas continuarem fazendo a mesma coisa, se tornou depois uma prática elogiada e estimulada. Olha, e pode falar até o cristianismo mesmo, durante o Império Romano, considerado crime, pena de morte, ser crucificado, ser jogado aos leões nas arenas. O que é que se tornou depois? A partir dessa prática reiterada, foi absorvido pelo Império Romano, tanto é que o Império Romano acabou depois oficializando o cristianismo como sua religião. Então imagine que o que a gente chama hoje de práticas ilegais, bom, pode ser prática, inclusive que nesse momento o direito não está
absolvendo, mas devido à prática reiterada e a demonstrações de razões superiores, ser absolvido. Me colocaram aqui uns pontos principais aqui de que vocês gostariam de saber, mas deixando claro que vai ser aberto para vocês conversarem à vontade, que aqui vai ser uma conversa, inclusive não precisa nem ser tão formal assim. É um diálogo que vocês criam, inclusive a forma a forma como vai acontecer todos os eventos que vocês tiverem. Isso que é importante, vejam, as formas de luta são determinadas pelo processo de luta. Não existe nenhuma forma já fechada. Então eu só queria apontar duas coisas para a gente começar aqui o debate. Dois elementos. Primeiro, sobre a ilegalidade da greve. O ato de greve seguiu os rituais, os procedimentos que se entende hoje como constitutivo da greve. Foi comunicado no tempo certo, vem acontecendo na forma certa. A prefeitura entrou com uma ação que chegou nesse momento ao tribunal, a partir do agravo do instrumento. Então, quem está discutindo é o Tribunal de Justiça de Alagoas, que é o órgão competente, que só deixando claro umas coisas, a regulamentação da greve do serviço público ainda não foi feita completamente, que é outro elemento importante. Você tem a greve no setor privado, a regulamentação e tal. A Constituição fala do direito de greve, só que não houve nenhuma lei específica para o servidor público. Então hoje se trabalha com interpretações, com analogias, o direito chama de analogia, com a greve do setor privado. Então as questões relativas aos procedimentos da greve hoje não é nada fechado, não está numa lei totalmente regulamentada. Então os procedimentos de uma greve, eles são meio que construídos no dia a dia. As interpretações judiciárias são interpretações com uma analogia com o setor privado e principalmente a partir da própria realidade. Olha, o que é que está acontecendo? Como é que foi feita a greve? Aí você leva para o juiz, geralmente é o gestor que denuncia a greve, que pede o fim dela, e o juiz vai analisando passo a passo. Tanto é que muitas decisões são arbitrárias do juiz. Ele acaba decidindo, olha, é justo o direito de greve, está na Constituição, mas é serviço público, coloca aí, como ele fez dessa vez aqui, 50% trabalhando para ter uma continuidade no serviço. Bom, não tem uma lei específica dizendo nada sobre isso. Ele colocou isso que imediatamente, como ele não viu nenhum elemento que a prefeitura tenha alegado na peça inicial, ele não viu nenhum elemento desse que realmente vislumbrasse a possibilidade de dizer que a greve é injusta, ilegal, que a greve é abusiva. Ele não viu nada desse aspecto. Por isso ele tomou a decisão de manter a greve, permitir essa greve, mandou citar o sindicato dos professores. A citação ainda não chegou, no que consta no processo não aponta isso, mas vai chegar, para se posicionar. Então ele não decretou a greve legal, ele não colocou nenhum elemento sobre isso, ele só disse, olha, mantém-se em 50%, mas não traz nenhuma discussão desse tipo. Aí vem a questão sobre desconto salarial, que porventura possa vir. Essa é uma questão que a gente vai ter que conversar. Conversar aqui o seguinte. O pessoal perguntou se ele podia fazer isso. Eu disse, olha, o gestor pode fazer, até porque, veja, o direito, falar aqui uma noção do Luhmann, né? A noção da teoria dos sistemas dele, olha, o direito, ele não protege o direito. Não tem como existe uma lei sobre crimes e tal, mas ninguém está protegido de ser assaltado pelo direito. O que o direito protege é a expectativa no direito. O que seria? Você não está protegido de ser assaltado, você não está protegido de ter um desconto do prefeito. Ele pode ir lá e descontar e você depois tem que brigar na justiça. Então não adianta a gente ter essa noção.
Bom, pelas decisões reiteradas do tribunal, eu não conheço um desconto que prevaleceu. Não prevalece. Geralmente, inclusive, se evita dar o desconto até pelo peso político desse. Imagina, o cara já perdeu agora está perdendo a ação judicial. Aí o cara vai, entra com isso e sofre nova pressão para devolver. Então, eu acho que esse gestor não vai estar assumindo diversas derrotas consecutivas nesse sentido. Eu acho, nesse momento, que não tem razão de ter desconto, até porque o desconto é para uma greve considerada abusiva, e essa greve não foi considerada abusiva. Pelo contrário, ela foi reafirmada. Ela é reafirmada judicialmente como uma greve legítima. Então não há razão de ter desconto. Se ele faz o desconto, bom, a questão é essa, ó. Se desconta, é mais uma briga para ir para frente, para avançar. Que eu não posso dizer para vocês que não vai ter desconto, não vai fazer. Fazer intervenção aí, não. Fazer uma intervenção. Tá. Eu em contato com a minha diretora, ela recebeu instruções informais de apontar o carimbo de falta nos professores. E aí eu pergunto, o que pode ocorrer se não houve nenhuma circular, nenhum documento público fazendo essa petição aos diretores? Sei. Não, na verdade, essas coisas acontecem. Veja, há um anúncio de greve, então foi suspenso. Então, não é falta, juridicamente, não é falta ao trabalho a greve. Porque se está greve, você aderiu à greve, está suspensa a sua relação com o empregador. Isso porque os termos usados são relativos às instituições privadas, né? Está suspenso. Então você não leva a falta. Mas também é um dia não trabalhado. É essa situação que está. Falta não é. Então você não vai ter desconto por falta. Vai ter desconto se o desconto viesse a acontecer, no caso de uma greve abusiva, porque se a greve é abusiva, não é greve, logo é falta. Mas como a greve não é abusiva, não pode ser falta. Então, se botou o carimbo lá de falta, deixa eu botar o carimbo. É que, na verdade, não houve falta. Então, juridicamente, um desconto ocorrido por esse elemento é um desconto que não está previsto. Assim que vai de encontro à interpretação jurídica. Olha, se é greve, está suspenso. Eu não vou trabalhar. Eu não vou trabalhar porque estou em greve. Eu não faltei. Naquele dia não é para eu ir mesmo. Se eu estou em greve, eu não estou frequentando. É isso. Está suspenso a minha relação com esse servidor. Então, qual o resultado? Sem isso, não pode haver ou falta. Agora, é um dia não trabalhado. Como é um dia não trabalhado, aí a gente tem... Isso aí fica em suspenso. Geralmente se resolve no final. Entendeu? No final de uma greve. Aí vai depender da negociação, da capacidade política de vocês, da força que vocês têm, do apoio popular que vocês consigam. Todos esses são elementos importantes para uma conquista, tanto de benefícios assim no ponto de vista de entendimento das reivindicações, né, atendimento das reivindicações, como no ponto de vista de mudança na mentalidade de classe, de compreensão de quais são as ações possíveis para a continuidade e fortalecimento da categoria, tudo isso. Então, depende muito da capacidade de vocês de criar os instrumentos de luta. Como eu falei, está em aberto. O resultado final de um processo de greve e também de um processo jurídico vai depender da ação dos agentes. Nesse momento, eu digo para vocês que está favorável a vocês. Está favorável. Ver que sem intervenção nenhuma de vocês, porque o processo não houve citação, foi somente a prefeitura que entrou com a ação, pediu e o juiz negou. E agora que ele vai mandar acertar. Então, ou seja, vocês nem sequer
atuaram juridicamente e já estão na vantagem. Então, nesse momento, desse ponto de vista, é favorável. Então, é preciso que vocês avaliem como é que estão atuando, construam as formas de atuar e procurem avançar nesse sentido, porque nesse momento é favorável. Então, eu até queria fazer o seguinte: a minha fala inicial seria essa, e a gente coloca aí para a gente discutir. Então fiquemos assim, os camaradas que forem fazer as perguntas, diz a escola, certo nome, para que nós registremos aqui, né? Eu vou querer. Vamos lá, Monteiro. Monteiro. Inaldo, então, pela sua fala, dá para entender que esses dois agentes atuando na greve, é o governo e a agência. O momento é favorável. Aí a minha pergunta é mais para indicativa, né? O momento nosso agora seria de intensificação da greve, de ganhar força política. Sei, eu falei no início que é que eu entendia por política, né? E, inclusive, eu acho que vocês têm que construir uma narrativa nesse sentido. Ele rebata, quando quem fala pejorativamente de política, vocês explicaram que, no sentido de que política é um fator extremamente positivo. Quem é político é alguém que se preocupa com os outros. O pessoal não pode confundir a política, tanto é que quando você fala da política de determinados deputados, senadores, a política institucional, você está falando de uma corrupção da política. O cara está atuando na política pensando em si mesmo. Então, na verdade, isso é uma corrupção. Que a política é pensar no todo, é você entender que o seu bem só é possível com um bem coletivo. Bom, a gente não vê essa atuação, não é essa política que a gente vê nos jornais ou no dia a dia. Então, ali é uma corrupção da política. Então, você não pode ter como exemplo de algo justamente o elemento corrompido. Então, é nesse sentido. Bom, essa questão de intensificar ou não, acho que é uma questão que vocês devem discutir. Só falo para vocês que eu acredito, do ponto de vista da análise jurídica e até numa análise do contexto social também, político-social, até porque essa minha formação também está favorável. Agora, veja, vocês estão lidando também com um lado que não é passivo. Vocês são protagonistas, o outro lado também é protagonista. Então, assim, estão vencendo, mas digamos assim, a batalha não acabou ainda. Então, preciso que vocês pensem quais serão os próximos passos. Isso é como se fosse um jogo de xadrez, né? O pessoal na teoria dos jogos chama isso de jogo de soma zero, né? Que é você ganha se o outro lado perde. Eu ganho 1 se o outro lado perder 1. Menos 1 com 1, 0. Então, eu só ganho à medida que o outro lado perde. Só que, como não é somente jogo de xadrez, vocês podem, lógico, fazer diálogos. Mas nesse momento, se vocês têm uma pretensão e essa pretensão é resistida, vocês só vão vencer se vocês vencerem essa resistência. Como é que vocês vão vencer essa resistência? Aí vocês vão discutir a melhor forma de luta. Que é possível sim, que é uma opinião minha, assim, que aí vocês discutem, mas será que nesse momento de avanço, assim, vocês estão avançando politicamente, estão avançando do ponto de vista do apoio popular, do ponto de vista jurídico e tal, mas aí vocês ainda não tiveram garantia do atendimento das reivindicações, mas estão avançando na base do apoio a esse atendimento. Então, avalia se estão no caminho certo. Se estão no caminho certo, continua nesse caminho que estão, mas sempre sabendo que, como vocês estão na luta contra outra pessoa, contra uma outra parte, essa outra parte passa a prever as suas ações. Por isso que um dos elementos da luta por reivindicações é ter criatividade. Porque se você fizer sempre a mesma coisa, o outro lado acaba prevendo seus passos e acaba conseguindo bloquear. Então, assim, eu acho que é um período de vocês continuarem lutando. As formas de luta, aí vocês vão verificar que ninguém conhece mais a realidade da luta de vocês do que vocês mesmos. Procuram avançar. E eu só indico uma coisa que eu falei para
para algumas pessoas já, né, em algumas conversas, de que procure fortalecer a organização de vocês. Que essa luta não é só agora. Como ela não é uma luta, nesse momento, somente reivindicativa, salarial, essas coisas, ela abrange isso, essas questões estruturais que vocês apresentam não vai ser resolvida agora em alguns meses. Vai ser resolvido num processo mais longo. Então, imagine que, mesmo que uma greve é um momento da luta, a greve não vai ser permanente durante anos. Então, imagine o seguinte, mas a luta de vocês pela melhoria da educação, pela construção de uma cidadania mais consciente em Arapiraca, é uma luta que vai demorar mais tempo. Então, o que é que você deve fazer? Fortalecer a organização, fortalecer a continuidade. Aí tem uma questão que envolve a organização, o sindicato. Vocês têm que fortalecer as representações de vocês. Nesse momento, quando você tem uma greve, então tudo é construído de maneira mais coletiva, mais gente participa, tem mobilizações e tal. Depois, num outro momento em que essas ações mais massivas diminuem, mas você tem que manter uma continuidade. Essa continuidade é dada pela organização. Então, assim, o que eu pelo menos indico para vocês agora é que vocês pensem na luta agora e também na construção da luta depois. Por isso que não dá para você gastar. Nesse momento vocês acumularam o que a gente chama de capital político, né? Um apoio da população, conquistaram até o entendimento favorável do judiciário, conquistaram tudo isso. Vocês podem continuar usando isso, podem acumular, mas à frente vocês podem fazer ações que podem diminuir um pouco esse capital, que é o gastar o capital político, mas sabendo o seguinte, vocês precisam ver que a ação temporal de vocês extrapola esse momento, extrapola talvez até o nosso momento físico mesmo na Terra, assim, porque determinadas mudanças vão acontecer muito mais além do que a nossa própria existência. A gente vai ter que formar gerações de luta, pessoas que estão chegando agora, que não eram ainda constitutivas da luta, passaram a construir, a fazer parte, e com isso só tem a avançar. Então, o que eu indico é que vocês aproveitem o momento positivo. Agora, aproveitem o momento positivo para avançar nas reivindicações imediatas e também aproveitem para construir as formas de organização para garantir uma sustentabilidade dessa luta. Continuar lutando sempre, porque vocês só vão avançar assim. E nunca percam esse foco que vocês têm agora. Olha, tem uma questão salarial, que é importante. Inclusive, é importante coletivamente. Também não imagine que a luta pelo salário é uma luta egoísta, não. Olha, vocês são professores, vocês são vistos como exemplo pelos alunos, por exemplo. No momento que você luta pelo que você acredita que é seu, luta pelas reivindicações, por melhorias salariais, tal, você está mostrando para os seus alunos também que deve fazer a mesma coisa, que ele não deve aceitar situações que firam a dignidade dele. Então você vai ter uma classe trabalhadora, porque a maioria aqui, né, trabalha, nossos alunos vão ser integrantes da classe trabalhadora, se alguns já não são. Então vão ser integrantes da classe trabalhadora. É uma classe trabalhadora consciente, de consciência cidadã, que passa a refletir a atuação do político, passa a pensar mais à frente quando for votar. Isso numa condição mínima, entendeu? Numa condição mínima. Pensa mais à frente como vai se relacionar com os patrões, começa a pensar o que é um sistema de exploração e começa a pensar depois que não vai querer ser explorado. Então, é dever de um professor, na sua ação, até na sua luta salarial, ele está explicando para a sociedade o que deve ser feito, assim, o que ele acredita. Ele está ensinando, na verdade, ensinando nesse processo de luta. Então, sempre tem em mente esse tipo de coisa, assim. Mesmo numa questão que parece ser individual, não é. É lição. O pessoal ouve vocês, os discursos que vocês dão numa entrevista, na rádio, no carro de som. Os alunos estão vendo isso.
e estão discutindo depois. Como eu falei, ó, só em decretar essa greve, em atuar nisso, a sociedade está discutindo. Eu falei, vocês são os agentes que estão pautando a sociedade de Arapiraca, estão discutindo o que vocês estão declarando. Então aproveita o momento. E não vai, é claro que esse momento não vai durar, uma hora vai ter que terminar. Inclusive também pensem como é que vai terminar. Que é uma situação complicada em greve, que é isso. Como ela vai terminar? Ela não pode terminar de qualquer jeito. É como um concerto, uma peça teatral. O final tem que ser apoteótico, tem que demonstrar a vitória, o pessoal vai lembrar do final. Então tem que estar no tom que vocês vão construindo. Então já pensem nisso, como é que vão fazer, porque é isso que vai determinar a continuidade da luta. Bom, acho que mais ou menos é isso. Eu sempre coloco o seguinte, pessoal: nós estamos num momento histórico, né? Pela primeira vez a Arapiraca vê a nossa categoria, pais, setores da imprensa, de uma certa forma do nosso lado, e onde nós mostramos para o poder público que a questão não é com o nosso dinheiro. Nós temos 103 milhões e que há uma sobra de 20 milhões para se gastar na educação. Acho que a gente tem que deixar bem claro isso para a sociedade. Então, dinheiro tem no Fundeb nosso. E por que nós vamos pagar o pato? Não é? Por que essa tal lei vai ser penalizada, vai trabalhar em cima da gente? Então, o ajuste, o reajuste, quem deve dar para resolver esses setores aí é o prefeito, não somos nós. Porque a gente tem um fundo para isso. Se há uma ilegalidade, é dele, que falou em moralidade, e a gente sente que o dinheiro de Arapiraca desaparece. E tem dinheiro para a WASA, com todo respeito à WASA, tem dinheiro para a ABB, tem dinheiro para isso, tem dinheiro para aquilo. Pode diminuir na Câmara, mas não diminui. Que o duodécimo é até 6, né? Mas é até 6. E a gente vê muito os vereadores falando que tem que fazer um acordo, e por que eles não recebem 1% do que eles ganham? Se a prefeitura repassa 6% para eles. Então é muito fácil falar em vamos resolver e tira o corpo fora. Do mesmo jeito é aquele conselho tutelar da criança. Veio conversar comigo, com algumas pessoas, professor, e aí? E aí você vai no poder público resolver isso. Você representa a sociedade. E quem está colocando toda essa greve não somos nós professores, é o gestor. Porque nós já provamos. Primeiro ele quis colocar a culpa dos aposentados, que amanhã nós seremos aposentados, não é? Depois coloca a culpa nessa tal lei, não que resolva ele para lá, não a gente. Então acho que a gente está num momento histórico. Agora é um momento também de muita apreensão por parte da gente com a questão do desconto, evidentemente. Tá? A gente tem essa preocupação, porque tem muitos companheiros e companheiras aqui que só tem esse salário, não é? Então a gente tem essas dificuldades. Tem outros que tem 3, aí eu estou perdendo um, ainda dá um jeitinho. Mas tem companheiros que só tem um só. E o que fazer agora? Não é? Então acho que a gente tem que sair mais para as ruas mesmo. A gente tem que mostrar a cara nossa. Se a gente está em greve e tem centenas de professores, tem que estar aqui, tem que ir para a praça, tem que ir para a prefeitura, tem que ir para o poder público, que são os vereadores. A gente não pode ficar em casa. Todo mundo que tem 20 horas ou 25 está disponível de segunda a quinta, ou de segunda a sexta. Então a gente tem que ir para a luta, porque se a gente for colocar a cara na rua, não é? Como a gente está colocando, mostrar para a sociedade que existe dinheiro para pagar os trabalhadores, que a culpa não é nossa, então ele vai ter que dar um jeito. O prefeito deve não estar dormindo, então resolva para dormir, resolva logo, e nós vamos ficar nesse impasse até o dia 30, né? Porque termina até a gente ficar doente. Eu dou um conselho a vocês: vamos meditar, né?
Porque não adianta agora a gente ficar nesse lamentar, se já chegamos até agora, vamos aguardar o dia 30, ter essa consciência, para a gente ver o que nós vamos fazer após o dia 30. Eu acho que vai ser, se descontar, vai ter tanta ação individual da gente contra ele, contra o poder, não é? Para a gente mostrar o quanto nós somos fortes. Então são essas questões aí que a gente fica, que sente nos companheiros e companheiras, o temor, né, do desconto. E ninguém pode prever assim, não. Pode ser que ele diga, a ameaça tem, a gente sabe disso, né, as ameaças constantes para que a gente retorne à sala de aula, a gente também já sabe disso. Então eu peço a cada um de vocês que tenha essa tranquilidade no sentido de não adoecer, porque se adoecer é pior. Então, a gente tem que ter essa consciência que nós estamos numa luta, e nessa luta a gente pode, ao mesmo tempo, ter êxito lá na frente, né? Como também pode sentir algumas dificuldades, né? E que nós vamos contornar tudo isso. Eu acredito que a gente contorna tudo isso. Eu acredito que politicamente ele não vai descontar da gente, que seria um caos. Seria um caos. Então, são essas questões que eu gostaria de colocar mais para o público, né, do que para o próprio. E a luta, intensificar essa luta nossa. Mas aí, Renato, o Hinaldo queria mostrar o que fazer se descontar, né? Estou inscrito. Eu parei minha farinha por aí. Não, mas olha, eu acho o seguinte. Como eu falei, essa luta de vocês não é meramente jurídica. Eles vão construir esses entendimentos. Nesse momento, por conta da declaração de que a greve é legal, por conta da... Bom, se a prefeitura entrou com uma ação pedindo a legalidade da greve e o juiz toma a decisão de que a greve não é ilegal, ele está dizendo que ela é legal. E só determinou que houvesse os 50%. Nesse momento foi isso. A questão dos descontos que poderia acontecer, caramba, olha, se a greve é legal, qualquer desconto que seja feito isso é uma afronta ao direito de greve. É um entendimento. Inclusive, vai depender da ação de vocês. É isso, porque certamente isso vai acabar sendo judicializado. Mas como eu falei, não existe só a judicialização, é preciso que vocês tenham uma atuação social, popular, o apoio, porque o prefeito faz isso, ele tem que estar disposto a sofrer as consequências também. Não só as ações de vocês, individuais, coletivas, denúncias em relação a isso. E vai haver uma mobilização geral. Imagine que vocês vão ter um apoio tremendo, porque tudo quanto é entidade de movimento social, de sindicato, vai apoiar. Porque já está havendo um apoio já está havendo, né? Mas imagine se foi UB, Zune, né? Imagine se vocês fizerem isso, vai virar uma coisa que pode extrapolar inclusive o município, o estado, porque o afronto ao direito de greve é uma coisa que a gente está buscando defender. Então, um afronto a isso causa uma grande mobilização. Então, será que ele está disposto a jogar gasolina nessa fogueira? Na prática, isso que vai fazer. Então, esses elementos. Mas, como eu falei, olha, se preparem para isso, porque eu não vou dizer para vocês que isso não vai acontecer. Como eu falei, o direito protege a expectativa no direito. Eu não tenho como proteger que você vai ter o direito violado. Agora, se acontece isso, vejam as formas como vocês vão se articular. Eu não acredito que ele vá fazer esse tipo de coisa, dado essa conjuntura extremamente favorável para eles. Mas veja, se você inicia um processo de luta, esteja preparado para a retaliação do adversário. Entendeu? Então, basicamente isso. André fazer a fala para o André, está inscrito. Bom dia, companheiros e companheiras. Primeiramente, para dizer aos companheiros, eu conversei esse final de semana com a nossa diretoria estadual. Estávamos na missa de 7º dia da Renilda, uma diretora estadual, foi aqui em Arapiraca, e a gente teve a oportunidade de passarmos uma hora conversando sobre a questão do que está inquietando nossa educação aqui de Arapiraca, os trabalhadores de educação, que é essa ideia do desconto, e que não se tornou ideia, doutor. Eu, particularmente, já vi o boletim do desconto. Não está oficializado,
porque só oficializa quando for para o banco e só vai sexta. Há chance de mudança, dependendo da nossa mobilização, como foi colocado aqui, de um acordo que se venha, de uma proposta melhor para a gente, sem problema, a gente pode rever isso aí até quinta-feira, mas naquelas condições de que venha com a proposta decente. Certo? Para Mas, quando é a proposta? não, eu estou dizendo, se chegar, não tem proposta não. Não. Outra coisa, eu não me reuni com o prefeito nem vereador nessa semana. Saiu um vídeo aí da professora Graça, que eu vi, que mandaram para mim. Eu não participei dessa discussão. Toda e qualquer discussão, este sindicato nunca tomou decisão de acabar ou iniciar a greve de sol. Eu coloco sempre nas nossas assembleias, quem decide somos nós. Em nenhum momento eu fui a dizer que a greve acabou. Eu ou qualquer diretor que não tem autorização para isso. Nem fomos eleitos para isso. Então é bom deixar bem claro, porque de vez em quando vem umas conversas no WhatsApp, é porque eu não gosto mesmo, vocês já sentiram que eu sou de lei e de acompanhar. Agora, para responder, eu prefiro o momento certo, uma assembleia e colocar. Certo? Mas eu digo aos companheiros o seguinte, os nossos advogados, a partir de hoje, até sexta, eles estão trabalhando já na petição a partir de segunda. Eu disse aí, eu pedi para a vice-presidente, a Consuelo estava adoentada, não veio, que ela organizasse a nossa turma. Porque depois do que eu vi, companheiros recebendo, a maioria receberem 0, chega a dar uma dor. Que eu nunca tinha visto durante esse tempo todo de luta que a gente tem aqui em Arapiraca. E ele não está de brincadeira. Teve com o presidente do Tribunal de Justiça, que são amigos, esses cabas da Justiça, o advogado sabe disso. A maioria, ou todos, são indicados por políticos, por grupo político. Não tem nenhum ali que seja do trabalhador, com exceção ainda que é o mais chegado a gente de Alto Timé, mas é o único que não chega, não sei como é sorteio. Que esse sorteio não bota o nome dele, vai botar só o nome que eles querem. É igual o Nacional, só entra pro outro lá. Então, gente, a dificuldade vai ser grande. Entendeu? Para a gente conseguir. Eu não acredito em mudança nenhuma daqui para quinta-feira. Sentou com o Conselho Municipal da Educação. Pelo que eu li na imprensa, não teve avanço nenhum, deve ter sido os mesmos vídeos que mandaram para a gente. Que eu ainda vou conversar com a professora Maria Helena. Então, de concreto, nós temos a nossa luta, nossas reuniões, de ir para a rua. Eu acho que sexta-feira, nessa greve nacional, que a gente deve peitar, principalmente ser uma greve da educação com os demais companheiros, é verdade. E vai ser o nosso dia D nessa Arapiraca. A gente não pode ficar fora disso aí, nenhum trabalhador. Porque vai ser o dia que a gente vai ter que dizer à sociedade o que está acontecendo aqui. Sexta-feira é? Sexta, dia 30, né? Que já é uma greve nacional. Então a gente vai ter que pegar um companheiro aqui do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST, entendeu? Que veio aqui para outra reunião que a gente ia ter, eu acho, não foi perto. Mas seja bem-vindo a conversa que a gente está tendo aqui sobre a particularidade da greve de Arapiraca. Então, os nossos advogados estão trabalhando nisso aí. Entendeu? Se vai receber de imediato, eu não sei, porque isso aqui, o doutor aqui pode informar, porque prazos existem para um desembargador dar uma proposta, ou dar um resultado, mas ele dá se quiser. Ele muda esses prazos até quando eles quiserem, quando é de interesse. Então, eu conversando com Célia, ela disse que vai começar a partir de hoje já, o empenho desse processo. Eu digo, olha, deixa a gente stand-by. Se chegar sexta, sábado, ninguém receber falta, dá um de doido, esquece o documento. Mas, caso contrário, ele só vai precisar do contra-cheque para provar. Tem que ter uma prova. E outra, ninguém vai assinar. Quem assina é só a Consuelo, que é a presidente do sindicato. A ação é coletiva. E não sei se para todos da educação. Mas a gente vai precisar, segunda-feira e terça, o contra-cheque para provar o desconto. Entendeu? Mas é essa situação que a gente só pode fazer isso depois, infelizmente, depois do acontecido. Só libera depois de 3, 4 dias. Esse é o nosso problema. O extrato bancário. O extrato, eu acho que o correto era o contra-cheque.
Como eles não vão liberar esse contra-cheque nem tão cedo, porque o de maio não está liberado. Na prefeitura só assim. Eles não mudaram, não precisa sair não. Mudaram o sistema de emissão e ainda estão em adaptação. Então, principalmente agora quando a gente for atrás, não vai ter. Que é isso que eu vou dizer. Eu esqueci até de avisar isso aos advogados que eu vou ligar para o doutor Lindalvo. De dizer que é impossível retirar um contra-cheque para provar. Eu não sei se. Bem, aí vai ser. Extrato bancário é ainda não foi, mas você imagina o de junho. Mas eu estou dizendo lá na mas eles não querem voltar ou não? Lá não. Sim, mas normalmente, gente, o de junho só sai depois do dia 15, quando eles pagam aquela folha do dia 10. Essa é a realidade da gente. A gente vai esperar 15 dias. Então vamos ter que abrir outros meses. Outra situação que a gente está vendo aqui é o seguinte: como foi colocado também pelo Arnaldo, que eu concordo, a gente tem mais agora de convencer os companheiros de não voltarem. Porque é o seguinte, voltar agora não quer dizer que não vai ter desconto. Quem vai negociar esse desconto somos nós, o sindicato com a categoria. Mas o sindicato vai brigar, né? Sim, aqueles que estão na greve. para isso aí. Agora. Escute só uma ressalva aí, né? Eu estava chegando um pouquinho atrasado, não sei se foi dito, mas se o prefeito efetuar o desconto sem nenhum decreto, sem nenhum resultado, parecer do juiz ou desembargador, decretando ilegalidade, é um ato ilícito da parte dele. Não. É sim. Não. É sim. Senão ele não fazia. Não, ele eu pode tenho fazer. Pensei nisso. Olha, eu não sei a opinião de cada. Mas ele tem que emitir um decreto autorizando. O decreto a gente não assinava. Olha, preste atenção. A lei de greve, eu acho que o doutor pode informar isso, ela não abona falta. Sim, mas isso é bem claro. E nós não estamos trabalhando. Abuso de greve. Ele pode ter uma ação, a gente pode abrir. Mas dizer que ele não pode mandar o desconto, isso é ilusão nossa. Eu procurei todos os meios para quem podia fazer. Não estamos achando. É só questão política, o desgaste político dele, as ações que a gente vai ter que mover, tudo isso que ele vai responder. Ele está hoje com um dos melhores advogados dessa região. Doutor Adriano Soares, acha que ia deixar fazer uma coisa dessa? Se tem cara, e desculpe o termo aqui, porque temos um companheiro dele aqui, que é companheiro assim, não amigo, né? É companheiro de, é bom deixar claro. Também não sei se é, mas o companheiro de profissão. O Adriano Soares. O Adriano Soares, ele tem hoje, dentro aqui do Nordeste, eu já posso dizer isso, um dos melhores caras na mão. Ele não ia deixar solto assim, não. Viu? E outra situação que eu já tenho avaliado, ele já deixou claro, ele não vai abrir mão dos 2,33 até o final de agosto. Setembro? Não, porque no começo de setembro ele pode reavaliar, dependendo da verba que vai entrar agora, que foi aprovado o IPTU, a questão de CMS, o parcelamento, e entrando esses milhões, que eles estão previstos, que eu acho muito difícil ele conseguir, que ninguém pague IPTU em Arapiraca, principalmente do jeito que está hoje, o descrédito que está a gestão, aí é que não paga, na minha avaliação. Mas ele deixou o professor não pode pagar do jeito nenhum, entendeu? Aí ele deixa claro, porque ele está orientado pelos assessores dele. Quando a gente conversa com ele, é claro, só vê um cochichado ali, o ofício. Entendeu? Então, eu vejo por essa situação. A gente tem que cair em campo, temos sim. Mas eu vejo hoje, sem situação da gente hoje aqui, é não querer nenhum companheiro daqui sair para ir para uma sala de aula. Porque vai quebrar todos os pés da gente aqui. André, Intensificar, essa é a ideia. uma colocação lá. Aí nesse caso, lá na Lourenço de Almeida, rapidinho. Não é. Lourenço. Na Lourenço de Almeida. Aos poucos, os colegas da gente estão voltando para a sala de aula. E aí, 3 ou 4 professores estão fora. E quem está levando agora a pressão? Os 3 que estão na greve. Porque 90% da escola voltou praticamente. E os que estão fora, que situação fica? Que escola é essa aí? Patingas. Aí a gente fica numa situação. Balsa. Lá de cima. Aí fica difícil, porque se realmente eles estão voltando devagarinho, porque eu acredito que eles Sim, mas ele não foi por falta de aviso da gente, do apelo que nós fizemos nas últimas assembleias, companheiro. Isso ele não vai abonar essa falta. Se o diretor da escola conseguir abonar essa falta, a gente só quer saber.
Porque ele pode não ter falta do dia que ele começar a frequentar a escola com aluno. Com aluno. É bem claro. Ô, pessoal, Vamos acompanhar. fala da camarada aqui. Não, só esclarecendo aqui o colega. Eu sou também da Lourenço de Almeida. Seu nome? Shirley. E assim, 3 ou 4 do primeiro ao quinto. Porque sexto ao nono estamos todos. Porque a pressão está sendo só a turma da manhã. As crianças. Porque aí os pais vêem todos os outros, vamos dizer, 90% trabalhando e é complicado, né? E a pressão está sendo para nós agora. Vai acontecer sempre isso. É normal já. Mas eu vou continuar com vocês aqui. Ô, pessoal, vou ter que sair, eu vou para Iofal fazer. Eu queria dar só uma palavrinha só. Professor Souza, gente. Colegas, só deu a solução para esse prefeito. Eu vou lá dizer com ele quebrar outra perna dele. Quebrar a perna. Quebrar outra perna dele. Eu quero quebrar as duas. Segundo, todo professor está em greve, ficar durante a semana toda dentro daquela do gabinete lá dentro, com panelaço para intimidar mesmo. A semana toda. Ocupação. Ocupação. A semana toda. Porque quanto mais a gente ocupar, eles vão ter problema. Então eu acho que nós professores Vamos deixar o Souza concluir, pessoal. deveremos ocupar o centro administrativo a semana toda com panelaço, botando bem para arrebentar. Fecha a porta, né? Porque ela tá de fora. Nada, fecha não. Nós temos estratégias para que não Você feche. tem que vender, meu irmão. Já foi. E só retira com reintegração de posse, não é isso, doutor? Então, depois a gente conversa. Licença, vou ter que dar uma Tá. Tem um camarada, tem uma pessoa que se inscreveu primeiro. O seu nome, camarada? Sério. Depois, Regina. Ô Inaldo, eu queria fazer a pergunta para o Inaldo. É porque a gente sabe que nessa luta o medo é um fator determinante. Tanto para ele, porque há um desgaste político, quanto para nós, por causa de, principalmente do financeiro, não é isso? Aí se alimenta muitos boatos. E agora saiu na escola que eu trabalho, que a diretora foi para uma reunião de direção, e lá entre as diretoras foi dito que quem estivesse em greve ia se contratar pessoas para trabalhar no lugar dessas pessoas que estão em greve. Foi dito isso na reunião de direção. Eu queria saber, juridicamente, se isso é possível. Sei. Mas tem mais alguma fala? Rejane. Vou guardar aqui. Mas... A minha questão, assim, eu gostaria de esclarecimento. Porque na escola de trabalho, de março, o pessoal efetivo, são 3 ou 4 pessoas, estão fazendo rodízio. Quando o aluno ele tem o direito, pela manhã, de ter 4 horas de disciplinas diferentes. E no acordo lá, entre a gestão e a coordenação, eles estão com os alunos 9 ou são 10 turmas da escola pela manhã, onde muitos alunos esperam de 7h30 para ter a terceira aula às 10 horas, ou 10h15, ou a última aula de 11 horas. Então, assim, se o aluno ele tem o direito de ter 2 aulas de português durante um dia, ele só está tendo uma, ele deveria ter 2 de matemática, só está tendo uma. Então, como esses colegas que estão dando esse rodízio pode também ser penalizado para repor o direito que os alunos têm de ter as suas 2 horas aulas de português ou de matemática. Pronto, eu vou responder então a questão do SEG. É o seguinte, ó, como eu falei logo no início, o direito não protege propriamente o direito, ele protege a expectativa no direito. Por isso que pode haver essas violações. Aí depois você vai discutir judicialmente. Primeiro assim, legalmente não. Essa aí é uma das coisas que eu posso falar abertamente. Por conta do direito de greve e da greve não ter sido declarada abusiva, não pode fazer isso. Se ele fizer, é mais um ponto para ir apontar por um ato de improbidade dele aí. Além do mais, que é isso que eu acredito que deva ser ressaltado, a greve é um direito conquistado historicamente pelos trabalhadores. Os trabalhadores faziam isso antes de ser considerado direito.
E antes de ser considerado direito, as greves eram muito mais agressivas, sem usar um termo desse. Inclusive, era proibido fazer greve e quem fazia greve era condenado à morte, enforcamento na praça. E o pessoal lá fazia greve, quebrava a fábrica, atuava de tudo quanto fosse jeito. O direito de greve, a gente pode dizer que é um direito... alguns podem falar que é uma concessão à classe trabalhadora. Mas eu posso até dizer que é uma concessão da classe trabalhadora à burguesia. Por que eu digo isso? Porque quando não era direito, os trabalhadores atuavam além. Essa história que colocou aqui de ocupação, as ocupações não eram tão pacíficas, era questão de destruição de ação. Então, a greve, distante de ser uma concessão da elite para os trabalhadores, ela é uma concessão dos trabalhadores para a elite, porque o trabalhador aceitou fazer greve dentro de limites legais. Então, eu acho importante que a gente mude nossas narrativas, comece a olhar a história a partir da ótica da nossa classe. Então, sempre a partir dessa nossa classe, a greve, nós concedemos, nós estamos aceitando fazer greve no limite legal, que antes a gente não fazia. Agora, nós fazemos no limite legal, desde que eles também respeitem esse lado. Então, no momento que ele não respeita algo desse tipo, então se prepare para a consequência, ele quebrou um pacto. Quebra-se um pacto. Então, nisso, ele não pode fazer um atentado à greve. Poxa, você está em greve, a greve não é considerada abusiva, e o cara vai lá e faz um negócio desse, contrata pessoas para isso, ele vai responder. E dessa vez ele se envolve com o Ministério Público também, é mais algo que ele vai... Só para acrescentar sobre esse assunto seu, da Rejane, ela disse isso, a secretária, disse essa palavra um dia que eu falei com os pais. Sim, eu lembro. Do panelaço. Realmente. Entendeu? E prometeu aos pais. Totalmente infundada a capacidade. Mas ela disse aos pais, olha, se até sexta, final do mês, não sair, porque eu também disse a ela, mesmo saindo na ilegalidade da greve, quem vai decidir o final da greve é a categoria, se acata ou não. Aí ela disse, mas também nós podemos contratar pessoas para substituir. Eu disse, como? Através do Ministério Público. Porque tudo deles aqui... eles estão confiando no... É o Ministério Público. Entendeu, gente? Mas saiu essa conversa aí, quem foi que falou sobre isso? Ou seja... Saiu pelos pais, ela, a própria secretária disse, o prefeito não veio. Mas a secretária disse aos pais lá na frente. Mas até mais uma ameaça velada. Mais ameaça. E até estruturalmente é inviável, porque a gente, esse PSS para só repor uma parte do funcionalismo que é pequeno. E ela não consegue dar conta disso, você imagine da outra coisa que eu esqueci de fazer a pergunta quando eu estava falando, é o seguinte, o prefeito ele fez uma tutela antecipada da greve e que não conseguiu. Ele está, pelo menos ele deixou claro que tem ele e a secretária, com um pedido que deve estar entrando hoje de ilegalidade da greve. Existe essa diferença que eu também não perguntei ao nosso advogado. Porque ele já existe um processo aberto, ele não está concluído, lá no tribunal. Onde ele pediu a tutela. Foi só adiado para o pleno, no meu entender. Agora ele está entrando com um pedido de ilegalidade da greve. Ele pode dar essas duas entradas diferentes? É que na verdade são pedidos diferentes. Pedidos você pede, você estava... mas são pedidos no mesmo processo. Ele entrou com um agravo de instrumento que vai para o tribunal e com esse agravo foi negado. Ele seria resolvido no pleno. Só que ele entrou agora com um agravo, ele entrou com um agravo regimental, que é dentro do mesmo processo. Ele está pedindo que reavalie, porque como ele perdeu a tutela, ele está pedindo que reavalie. O trâmite correto era perder uma tutela, agora só o pleno vai decidir. Só que ele, antes do pleno, ele entrou com outro agravo. Eu não sei se dá tempo de decidir. Pro lado dele, se ele perde agora nisso, é porque demora mais, porque o pleno só vai ser um juiz ou outro juiz? Não, no tribunal, né? Sim. É no tribunal. Nesse momento tá um juiz, se não me engano, Alcides Guzmão. Vai para ele? Tá com ele. Tá com ele. Tá com ele. Aí pediu um agravo regimental, que é um agravo que só existe dentro daquele tribunal. Por isso que é regimental, porque ele não está no Código do Processo Civil, não está nada, está lá no regimento. Aí vai pedir que seja avaliado por outros. Dificilmente eu acho que o pessoal, antes do pleno, vai desfazer a decisão do juiz. Mas veja,
Eu não posso antecipar nada porque não depende. O André certo E nisso. esse novo pedido vai para o mesmo juiz ou Não, ele vai para o mesmo tribunal. Então, sim, vai para outro juiz, vai para outro desembargador, que aí não vai desfazer. Ó, veja que lá eles têm a série de acordos nesse sentido. Ó, vou desfazer. Então espera que. Mas vai ter o pleno pode desfazer, entendeu? O pleno pode. Mas ele também poderia. Mas a pergunta é essa, ele pode sair como uma decisão só desse desembargador, como uma liminar? Sim. Ele pode ter esse poder? Ou aliás, ele tem esse poder regimental? Sai uma liminar, sim. Sim, que nesse caso, aí vai precisar. Só que a questão é a seguinte. Só que é o seguinte, vê como é que esse pedido que tem agora aí, ele tem a seguinte conotação. É o seguinte, eu estou dizendo que aquele juiz errou. Uma coisa é eu decidir no pleno, uma análise maior do processo, que é o que está sendo discutido, que o sindicato ainda vai ser citado para ouvir. Uma coisa é, depois de ouvir as partes, ouvir a decisão, porque aquela decisão é provisória. Se for por esse meio regimental, é porque o prefeito está tentando tudo. Mas se for por esse meio regimental, estou dizendo que aquele meu colega errou. Então o juiz toma cuidado com isso. Entendeu? Eles têm vários acordos aí entre eles. Então eu estou dizendo que o colega errou. Então, para não dizer que ele errou, né? Eu vou manter a decisão dele e volta para o pleno. Então não acho que vai ter muito. Mas assim, ele vai tentar todos os elementos que eles tiverem. A pedida o pleno só volta agora em julho ou agosto. 40 agora está, não, parece que eles voltam segunda dia 15 de julho. Só tem um plantonista. E não vai para plantonia, vai para o pleno. Então, é assim. Sexta-feira Mas assim, está favorável, mas vocês discutam, porque a situação muda, né? A gente está lutando contra um grupo que também tem suas armas, tem seus processos de luta. O mais importante é construir a unidade da categoria, avançar na compreensão do momento, saber que a luta é permanente. Por isso acho importante, inclusive, o fortalecimento da categoria, do sindicato, dos instrumentos de luta todos. Olha, quem está em outras escolas, virar referência de contato, são permanentes, eventos desse tipo. Depois, mais à frente, apoio a outras categorias que vão estar em luta também. Você quer que não tem essa tradição toda de luta, mas o pessoal está de olho em vocês. Então, volta e meia aparece outras e vocês têm que fazer o apoio. Está o MST aí também disposto a apoiar. Depois, quando eles estiverem em luta, também apoia o movimento. É assim. Queria colocar aqui para apoiar também. E a nossa reunião, a outra reunião do planejamento de sexta vai ser à tarde. A gente vai dar uma saída para resolver esse problema ali na sede. Sim. Tem um pessoal lá esperando nós. Mas conta com a gente. Eu vou para lá. Pergunta. Vou. A sair daqui eu vou atrás de você. Monteiro tem uma pergunta. Não seria uma pergunta, mas Oi? esclarecimento. Estou ensinando. Eu quero que você está aqui carregando. Mas quando estava aí? Encosta aí, parceiro. Encosta aí. Eu queria colocar, ver se eu entendi. Houve um pedido de tela antecipada da greve, foi negada, e agora está aí nesse mesmo processo um regimental, né? Agravo regimental. Agravo regimental. Aí esse agravo regimental está dizendo que o colega que fez a primeira decisão errou, e aí vai para o pleno decidir, correto? Sim. Mas na verdade já ia para o pleno de qualquer jeito. Porque é o seguinte, o que ele pediu foi a legalidade da greve e o pedido da tutela antecipada. O juiz negou essa tutela antecipada. O que é a tutela antecipada nesse sentido? Eu peço, faço um pedido e eu digo, estou tão certo que esse pedido é verdadeiro que eu quero que você comece a executá-lo desde agora. Entendeu? Aí o juiz disse, não, desde agora eu não vou dar não para você. Foi isso que o juiz disse, desde agora não, eu vou discutir no pleno. Pronto, foi isso que o juiz fez. Aí não, em relação ao pleno, o pleno está de recesso. Sim. Aí tem quantos dias de recesso? 40 dias? Ou seja, a gente tem
até ser julgado no governo, aí tem um tempo do caramba. Recesso é 15, não? Recesso? Não, vai outros dias. Mas eu vou. É que assim, há a decisão, né? Eles dizem lá quanto tempo vai ser. Mas realmente está no recesso. Está no recesso, então não vai ter nenhuma decisão nesses dias. E Nesses próximos dias. Não vai ter, e a que está valendo é essa. É a que decreta tal, que a greve é legal, não é abusiva, mas os efeitos finais dele, ele negou a tutela antecipada. Então ele está dizendo que continua como está. Ele disse, olha, mas por precaução, eu dou aí 50%, mantém 50% tal, sob pena de 10 mil, aquelas coisas todas. E joga para frente. Aí o que acontece? Ele pode fazer isso, fazer o desconto, bom, ele assim, se ele der a canetada, mandar o funcionário fazer, o funcionário vai fazer. Mandar o banco descontar, o banco vai descontar. E pela fala do Adriano, se ele for fazer isso, agora nem adianta mais, assim, não é voltando que vai mudar alguma coisa. Por isso que é esperar. Se ele fizer, aumentar a mobilização, é fazer o contrário do que ele está querendo. Isso. Até porque para trás. Sim, é aí que está. Não tem como voltar mais atrás. Entramos, estamos na mobilização, não volta mais. Não volta mais. Não, se ele fizer isso, meu filho, você pode. Não respeitar a ordem, pessoal. Pode agitar a mobilização. Eu sei que essas questões são difíceis, mas imagina, você. Todos nós aqui está lutando contra um sistema, contra uma organização que cotidianamente relegando o trabalhador a segunda ordem, olhe lá. Então é o tempo todo fazendo isso para a classe trabalhadora. Quer se inscrever, camarada? Então o que é preciso fazer? Se ele for, eu ainda acho que está no campo da ameaça, porque eu até falo do ponto de vista da organização, estou falando financeiramente de cada um, quem sabe que isso é ruim, mas eu estou falando do ponto de vista da luta da organização, isso é jogar gasolina na fogueira, você vai aumentar ainda mais. Então, politicamente, é um erro dele, inclusive. Reinaldo, e protegido até por esse prazo do recesso. Protegido pelo prazo do recesso é o que nós devíamos fazer todos os dias. Eu estava tentando, até no Zap, com alguns camaradas que retornaram, estimulá-los a voltar para a greve. Porque não existe possibilidade de, se entrar a falta, vai ser abonado. Então não adianta muito ele estar lá na escola, porque infelizmente ele será penalizado. É melhor estar numa greve, ir para a luta nas ruas, fazer a panfletagem como nós estamos programando, do que retornar à escola para que se faça um horário, que eles estão fazendo, tem escolas aí fazendo horários, segundo a Regiane, horários que não são os horários da escola, do calendário da escola. Então é ilegal, na verdade. Então, nós somos o Sinteal, nós temos que ir às rádios, é assim que funciona. Não, você faz um grupo. Assim, tem razão, tem que fazer uma mobilização, ir para a rádio, colocar esse discurso até o seguinte, se a greve não é ilegal, esse desconto é uma afronta ao direito de greve, é tentar forçar o trabalhador a fazer algo que ele perdeu. Inclusive, nesse momento, não é definitivo ainda, mas nesse momento ele perdeu. Então ele perdeu judicialmente e está agora agindo dessa forma. Então moralmente tem que abalá-lo moralmente mesmo. O que ele está fazendo nesse momento é o cara que perdeu e agora quer continuar executando mesmo assim. É o cara que não respeita decisões do direito. Ele coloca, assim, usa uma narrativa discursiva poderosa mesmo. Olha, nós estamos numa posição de que estamos lutando por nosso direito. Ele apresentou todos os dados lá, a petição dele é enorme, tem um monte de dados e informação, mesmo assim o juiz não aceitou. Então veja, por que nós temos que aceitar? Por que a gente vai... E assim, e qual a legitimidade dele fazer esse desconto? Até porque é o seguinte, o professor, eu tenho até o sentido, o professor pode repor aulas, você falta, você repõe aulas. É dado chance de você repor aulas sempre. E nesse caso, não ia mudar o calendário? Você volta às aulas, aquelas aulas vão ser repostas. Se ele desconta o salário, não vai repor aula.
Vai fazer o que com o calendário então? Porque se for descontado, se ele fizer isso, não tem reposição de aula, se for descontado. Não tem calendário completo, é mais um crime contra ele. Nesse caso aí, quanto mais dias de greve, mais a gente tem que ter as 800 horas aula, né? Sim. E aí ele tem que pegar... Ele tem que cumprir as 800 horas no mínimo e os 200 dias no mínimo. Não, vocês podem pensar sobre isso também, ó. Porque se é descontado, é um dia não trabalhado, se for um dia descontado, não tem reposição. Eu só posso repor aqueles dias. Então, é mais ou menos vocês podem usar. Nesse caso, porque assim, tá certo em relação a isso. O entendimento da lei de greve é que há uma suspensão do contrato de trabalho, logo, aí não é pago. Só que o que acontece? Há um acordo sempre no final da greve, por isso que esse desconto, é raridade haver desconto durante o período de greve, porque o pessoal deixa para negociar isso como elemento, inclusive com reposições. Mas o entendimento que eu tenho é isso. Inclusive, atrapalhando, já entrou na outra negociação isso, né? Que se abonaria, não foi assim? Não, na última agora, na última proposta. Já entrou na proposta final. Ele abonaria e suspendia as asfaltas, mas ninguém concordou. Essa discussão vai ser entrar até a última proposta que chegar. Ele queria abonar uma fala, abonar uma fala. Quando ele fala isso, que vai usar esse elemento, está usando um abusivo de greve, está usando um elemento que é abuso a greve, o nosso direito de greve, afronta o nosso direito de greve, para fazer com que a gente reponha. Ele está usando um elemento ilegal para a gente voltar às aulas. Sim, exato. Qual é o entendimento que eu tenho em relação a isso? A greve, ela suspende o contrato de trabalho. Você não tem contrato de trabalho, mas como você tem analogia, né? Analogia entre a legislação privada e o servidor público, ela suspende. Então, realmente, é um dia não trabalhado. Só que o que geralmente ocorre é que eu faço um acordo para repor aquelas aulas. Se isso for descontado, ele vai entrar em outro problema. Porque se for descontado, eu não vou trabalhar um dia que foi descontado. E ele ameaça abertamente, tem até vídeo gravado dele fazendo as declarações. Isso aí, inclusive fazer tipo de declaração assim, para ele às vezes parece que ele não sabe fazer política, né? Ele está mostrando esse tipo de declaração, destemperos, nada disso está favorecendo a ele. Veja que ele não tem esse apoio popular todo, não tem. Tá difícil para ele. E dar essas declarações acabam sendo complicado. E na verdade ele só ganhou porque a educação foi potente. Sim, e mais por rejeição a outro que é propriamente pela ascensão a ele. Que era o agressor à educação. Aí ele tem que repensar direito essa prática dele. Que realmente ele pode ter até assessor jurídico, que tem assessor técnico, agora politicamente parece que ele não é bem orientado não nesse sentido, de como se portar. Pessoal, mais um... Oi? Sim. Mais alguém inscrito para as perguntas ao doutor Inaldo, pessoal? Vai falar com o pessoal da mestre também? Sim. O pessoal da mestre desceu, vai estar lá embaixo, né? André, eu vou para a reunião lá dele. Falar algo mais? Então vamos já por encerrado o debate. Eu particularmente achei muito proveitoso porque a presença de alguém da área atuante, da área de lecionar, um educador do direito, falando sobre o direito para nós. Então o que façamos? Reproduzir o que houve aqui, o que ouvimos, o que comentamos, o que falamos, tentar trazer, resgatar aquele colega que está perambulando nessas escolas, que estão praticamente abandonadas, trazê-los de volta para a luta, a greve. Eu penso que nós temos que trazer eles. E nós iremos nas escolas, tem muitas escolas nos pedindo a visita, André. Inclusive o pessoal lá do Bálsamo já pediu a visita, que fôssemos fazer uma fala, enfim. O Monteiro tem mais uma colocação. Eu tenho uma colocação, vou levantar agora, eu acho. A gente estava conversando com o pessoal e a primeira achou legal que a primeira fala fosse com o Inaldo, esclarece essa questão da greve, da legalidade e desconto. Agora a gente está planejando para a semana que vem uma outra palestra, vir aqui mesmo, nesse espaço, para a gente discutir a conjuntura nacional, discutir internacional sobre por que esses ataques às trabalhadoras. Esses ataques do Rogério Teófilo não é um ataque específico do Rogério Teófilo. É um ataque nível estadual, nacional e internacional. Mundial. Então a gente precisa discutir e entender por que nós vamos sofrer nos próximos anos. Então a próxima reunião tem um colega nosso de Maceió, professor da UFAL,
filosofia, queria fazer uma conjuntura, abordar a conjuntura nacional e internacional aqui com a gente. A gente entendeu por que a ideia. Então ele marcou para a segunda, só que tem aula lá no FAO na segunda. Aí disse para quarta-feira, dia 5. A gente marcou uma reunião dessa, mas abordar a conjuntura na próxima semana. Ô Monteiro, eu vou convidar um camarada nosso da unidade classista também, que é do IFAL. Se ele puder vir, seria excelente. É um sociólogo, né? Então, e é da luta também sindical, é um dos líderes do Sintetfal. Eu não sabia desse fato, mas aí já estou me expondo aí. Seria o Arthur Bispo da UFAL, e tem um rapaz nosso aqui que é militante também, o nosso amigo Marcos, o companheiro Marcos também ia vir aqui, e o rapaz da UFAL para a gente fazer uma conjuntura internacional. E ok, ótimo. Seria o mesmo horário, 8h30 aqui, mesmo ao ponto. O Arnaldo dá um lugar maior, mas eu acho que cabe assim, realmente não é. Na minha avaliação, a gente poderia fazer na Casa da Cultura, pessoal, porque o espaço aqui vai ser pequeno para. Vejam que hoje foi uma quantidade muito boa. Hoje foi uma quantidade excelente. Eu quero aproveitar, e o André que está aqui, para que a gente comece a tomar um rumo no sentido das mobilizações constantes, né? Porque a gente sente que o comando ele tem comparecido, e quando se fala só do comando, evidentemente que o restante das pessoas vão ficar em casa porque não tem outra atividade. Então é preciso que a partir de hoje, André, a gente já comece a marcar essas mobilizações ou para a praça da prefeitura ou para a própria prefeitura, para a gente fazer um acampamento, não é? Porque não é questão de radicalizar, mas é um momento crítico que nós estamos passando. Isso. E se a gente ficar só nessas reuniões aqui do comando e o restante do pessoal, então a gente tem que fortalecer essa luta no sentido de. Aí o André é importante, o Sinteal, porque se a gente falar comando, não é? Para a sociedade tem que ser um documento do Sinteal, que pode colocar comando, essa coisa toda, mas tem que ser do Sinteal para que as pessoas que estão em casa não é? Venham para cá. E outra, carro de som, pessoal. Nós precisamos colocar carro de som na rua. Nós precisamos ter carro de som de manhã e à tarde, justamente nesse período agora, até sexta-feira. Uma vinheta chamando. Para que a gente motive mesmo os nossos companheiros e companheiras que estão nessa apreensão de voltar, aquela coisa toda. Então eu peço, faço um apelo nesse vídeo aí. O informe em relação a isso. Naquela última segunda-feira que saiu na rua, percebeu que na hora que eu falei, né, comecei a pedir a população toda que vem atrás. Cara, foi muito bonito. O último evento foi muito bonito. Muito espontâneo, né? Tem que reforçar sexta-feira, né? E vamos reforçar para sexta-feira, pessoal. Sexta-feira é para todos nós irmos às ruas. Greve nacional. Porque é greve nacional. Sexta-feira já tem já. Sexta-feira, como é uma greve nacional, 40 anos para a aposentadoria, é brincadeira, pessoal. É matar a gente. 15 minutos para almoçar, depois não tem nada, dentro de casa ficar devendo. Está almoçando e trabalhando. Não, e as mães vão amamentar com a mão na máquina, né? Porque por essa lei, os primórdios da Revolução O liberalismo cada vez mais é só para tirar poucos direitos que nós temos. A gente agradece ao companheiro Hinaldo, né? Outras oportunidades ele vai encontrar. Valeu, Hinaldo. Aqui agora, né, para a gente dar uma discutida. Eles têm atividade para hoje, tarde à noite, 1 hora da tarde, 1 hora da tarde.